Olá pessoal, aqui é o Igor novamente e hoje nós estamos começando o nosso módulo de citologia, que é o estudo das células. Para falar sobre isso, a gente vai estar inicialmente descrevendo as células numa resolução bem baixa, ou seja, bem em alto nível. O que é que isso quer dizer? Que a gente vai estar vendo a célula de longe e entrando aos poucos dentro dela. O que é que a gente pode falar inicialmente da célula? Que ela tem três componentes principais, que seriam eles quais? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E já que eu disse que a gente estaria vendo isso de fora para ir entrando, com o que isso parece? Bom, eu tenho uma imagem bem didática aqui para vocês. Ele parece com um ovo frito. O que a gente consegue enxergar nesse ovo frito? Bem, a gente tem uma capinha que vai estar rodeando toda a clara, que é algo que faz com que ela não escorra, com que ela não espalhe de vez. Essa membrana é o que a gente vai chamar de membrana plasmática, que vai ser inclusive o alvo, o objetivo da nossa aula de hoje. Na sequência, nós temos todo esse conteúdo daqui, que seria a nossa clara. É onde praticamente tudo acontece. E geralmente a maior parte das células seria o equivalente do nosso citoplasma. Nós temos aqui o núcleo, que seria a nossa gema, onde vai estar todo o material nucleico, de onde vem boa parte das ordens para que o corpo, ou seja, o nosso citoplasma, possa atuar. Tudo bem? E a gente vai ter que responder ao longo disso 3 perguntas pelo menos para cada uma dessas partes. O que é, para que serve e qual a sua estrutura. Então, o que é a membrana plasmática? Ela é a nosso primeiro encontro, a primeira superfície de contato entre a célula e o meio externo. Tudo bem? Para que ela serve em poucas palavras? Ela serve basicamente para isolar a célula do ambiente externo e para controlar os fluxos, as trocas de matéria entre a célula e o ambiente externo. Tá, e para que isso serve? Imagina o seguinte, se você fosse tomar banho e você não tivesse essa membrana, cada vez que você tomasse banho você iria se desfazer na água. Não é legal, né? Pois é. E, por outro lado, por que a gente não é simplesmente fechado? Bom, porque tem coisas que a gente quer conseguir absorver. Por exemplo, todos os nutrientes, para entrar na nossa célula, como nós vamos ver daqui a pouco, eles vêm pela corrente sanguínea, mas eles têm que passar através da membrana. Porque perceba, inicialmente ele não está dentro da nossa célula, ele era um alimento que a gente ingeriu, digeriu. Ele vai ter que entrar na nossa célula para poder virar útil para a gente. Além disso, nós também produzimos coisas que eventualmente vão ser quebradas, a gente tem rejeitos que têm que ser descartados. É a célula quem vai estar produzindo, então eles começam dentro dela. Você também quer ter a capacidade de poder jogar fora. Tudo bem? Qual a sua estrutura? A estrutura da membrana, ela vai falar sobre uma bicamada com algumas interseções, com algumas interpenetrâncias. Tá técnico, né? Já a gente vai ver um exemplo bem direitinho. Então, em resumo, essas 3 coisinhas. Agora vamos dar uma entrada um pouco melhor, vamos explicar um pouco melhor cada um desses tópicos. Para isso, a gente vai fazer uma comparação, não com o ovo, mas a gente vai fazer uma comparação com uma cidade. Então, o que acontece? Uma cidade ela é definida por fronteiras, enquanto uma célula vai ser definida por membranas, como nós acabamos de ver aqui. E como que vão ser caracterizadas? A nossa membrana, pelo que eu estava falando para vocês agora, ela tem uma estruturazinha. Vamos parar para pensar em 2 coisas. O primeiro é que o grosso da nossa célula é água. Então, dentro da célula tem muita água. E a gente quer que isso fique razoavelmente estável. Frequentemente, no ambiente externo também há muita água. Então, o que acontece? A gente precisa de alguma coisa que se dê bem com a água. Então, a gente tem que ter algo tanto dentro quanto fora que se dê bem com a água. Tudo bem, gente? Uma perguntinha. A água, ela é polar ou ela é apolar? A água é polar. A gente tem que ter polar, tanto na nossa parte externa quanto na parte interna da membrana, dos 2 lados. E aí vem uma outra perguntinha. Certo, tudo bem, bacana. Mas, se todo mundo se dá bem com a água deveria passar direto de um lado para o outro. A gente quer isso? Não, porque senão ou a gente iria explodir com muita água, ou a gente iria ficar desidratado. Então o que acontece? O que é que não se dá bem com água? Gordura.
Então a gente vai ter uma camadinha de gordura aqui no meio e outra aqui também. Então o que acontece? Esse pedacinho daqui ele é apolar. Então a gente tem água do lado de dentro e água do lado de fora. Por isso a gente vai ter umas cabecinhas polares dos nossos pirulitos aqui, que são fosfolipídios, ou seja, são gorduras que têm uma cabecinha de fósforo. E essas cabecinhas polares, o que é que vai acontecer? Elas se dão bem com a água. Então a célula não vai ficar estressada por ter água nem dentro nem fora. Por outro lado, como nós queremos evitar que a água passe simplesmente para dentro ou para fora, nós temos também uma camada de gordura no meio. Então percebam que a maior parte aqui da nossa célula, ela é polar ou apolar? Ela é apolar. Nós temos aqui o corpo, a cadeia carbônica dos nossos lipídios. Ok, gente? Então tudo bem. Mas o fato é, alguma coisa tem que entrar. E às vezes entra coisa polar. Por exemplo, a gente sabe que uma célula pode ficar hidratada ou desidratada. A gente já viu a nossa pele ficar desidratada. E a gente já viu o que acontece quando a gente passa muito tempo dentro da água. Fica toda engelhada a mão. Então a gente sabe que tanto entram coisas polares quanto apolares. Para entrar uma coisa apolar, imagine que aqui, nos meus dedos, eu vou ter as cabecinhas polares. Se eu por acaso afastar, tá tranquilo, afasta um pouquinho. Mas vocês percebem que eu vou ter que penetrar uma quantidade muito grande de matéria apolar para poder entrar? Então o que acontece? Moléculas apolares têm facilidade para passar. Gordura passa fácil através das nossas células. Por quê? Porque a nossa membrana, na sua maior parte, é apolar. Mas como que a gente pode fazer então para entrar em moléculas polares? Se elas forem bem pequenininhas, elas simplesmente vão conseguir passar por aqui. Elas vão se espremendo e passam. Mas se elas forem maiores, elas precisam de canais que permitam que elas entrem. Então, no meio disso, no meio dos nossos fosfolipídios, nós vamos ter algumas proteínas que vão ser polares ou apolares, gente. Bom, se elas estão querendo ajudar os polares a passarem, elas têm que ser também polares. Tudo bem? Então o que acontece? Qual que seria a constituição básica da nossa célula? Seria um sanduíche, uma dupla camada fosfolipídica, que é intercalada, aqui e acolá, por proteínas transportadoras. Então, na dúvida, eu lembro do seguinte: são 2 pães e no meio tem uma carne. Carne é proteína, né, gente? Tranquilos? Daí a gente vai falar do nosso sanduíche. Tem mais detalhes? Tem. A gente vai falar um pouquinho deles ainda. Numa cidade, a gente geralmente teria a fronteira, que estaria sendo definida. Ela está estabelecida dentro dos limites do município. Então nós teríamos o contorno. Dentro desse contorno, qualquer pessoa pode entrar ou sair? Não. É regulado. Então o que vai acontecer? Tem muitas pessoas que podem entrar e sair tranquilas? Tem. Tudo que for normal vai estar entrando ou saindo. Mas aqui e acolá nós vamos precisar de polícia. A polícia rodoviária, que vai estar permitindo ou não, facilitando o acesso de algumas coisas que podem ser potencialmente perigosas ou que não seriam comuns. Tudo bem? E o que acontece? Além disso, nós precisamos de uma outra coisa. Como é que você sabe que você chega, por exemplo, na cidade de Mossoró? Tem uma plaquinha dizendo bem-vindo a Mossoró. Então nós precisamos de algumas sinalizações por aqui. Plaquinhas que vão estar nos contando algo. Mas então, a gente tem esse tipo de placa de sinalizador na célula também? Tem. A gente vai ter uma série de plaquinhas aqui do lado de fora. Para quê? A gente vai ter as plaquinhas para que a gente possa dizer: essa célula é uma célula da pele, ou essa célula é uma célula muscular, e assim as outras células sabem onde que elas estão. Além disso, esse tipo de receptor também serve para, por exemplo, receber sinais da célula. Eventualmente, ele pode receber, por exemplo, uma molécula de insulina. Para quê? Para dizer: ei, está com açúcar demais no sangue, puxa um pouco de açúcar aí para dentro. Tudo bem? Então as placas elas têm essa função de comunicação, de informação. Tranquilos? Então, pessoas, agora que a gente conseguiu visualizar algum paralelo já entre a cidade e a célula, começando por esse limite das fronteiras, o
que mais que a gente pode falar? A gente tem que falar também do transporte, ou seja, dos fluxos. Deixa eu marcar aqui para a gente saber que são os transportes. E o que é que a gente pode fazer deles? A gente pode fazer um transporte que ele vai ser direto, no sentido de que as coisas passam sozinhas, ou ele pode ser facilitado. Quando a gente está falando em transporte direto, numa cidade, por exemplo, a gente vai estar falando das pessoas andando. As pessoas andando através da cidade. Basicamente, o que é que está acontecendo? A cidade gasta alguma energia para as pessoas andarem? Não, as pessoas simplesmente andam. Tudo bem? E normalmente as pessoas vão para onde? Para onde tem mais gente ou menos gente? A tendência é as pessoas quererem sair da multidão. Ninguém se sente tão bem quando está completamente abarrotado e ali do lado tem gente. Falta ar, é desconfortável, fica aquele empurra-empurra. Então a tendência é você sair para um equilíbrio. Ou seja, você vai de onde tem mais para onde tem menos. Que é inclusive por isso que as cidades acabam crescendo depois de um tempo. Na medida que começa a ficar muito abarrotado o núcleo, o centro da cidade, a gente começa a crescer para as regiões um pouco mais periféricas, e assim a gente vai urbanizando. Tudo bem? E pelo que a gente viu, isso daqui é sem gasto de energia. Tranquilo, gente? Como que seria o equivalente disso na célula? Imaginem o seguinte. Se eu tiver com muita água do lado de fora e pouca água do lado de dentro da célula, para que a coisa fique em equilíbrio, a água vai passar de onde para onde? De onde tem muito para onde tem pouco. Então, a água estaria, nesse caso, entrando na célula. Agora imagine uma outra situação. Imaginem que, por acaso, eu tenho muito sal do lado de fora da célula e pouco sal do lado de dentro. A tendência para o nosso equilíbrio seria o quê? O sal está saindo. De onde tem muito sal, para onde tem pouco sal. Então, aqui, nós também vamos ter o equilíbrio. E aqui, também não vamos ter gasto de energia. Porque isso é o que aconteceria naturalmente. A célula não precisou forçar que acontecesse. Tudo bem? Então também sem energia. E nesse caso, nós podemos falar de dois tipos na célula. Deixa eu colocar de outra corzinha. Nós vamos falar essencialmente do transporte de sólidos ou de líquidos. O de líquido se chama osmose. E o de sólidos se chama difusão. O que acontece na osmose, gente? Vou puxar aqui um pouquinho para desenhar no canto. Se eu tenho aqui um copinho para representar nossa célula, eu vou dividir ao meio. A gente sempre vai ter que fazer uma relação entre a quantidade de líquido e a quantidade de sólido, ou seja, do soluto que a gente tem aqui. Vamos imaginar que eu tenho a mesma quantidade de líquido, mas eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de soluto de um lado, e eu vou ter, vamos ver, 2 de soluto do outro. O que é que pode acontecer para ter equilíbrio aqui, gente? Essencialmente, duas coisas. Ou a gente vai estar passando o sólido de onde tem mais sólido para onde tem menos sólido, proporcionalmente. E supondo que eu tenha, por exemplo, 1 litro de água de um lado e 1 litro de água do outro, eu tenho aqui 10 partículas por litro, né? Na outra eu tenho 2 por litro. Então, tanto eu posso diminuir este número aqui da nossa esquerda e passá-lo para a direita, quanto eu posso pegar uma parte desse litro e passar para lá, não posso? Para tentar diminuir isso. Então, o que acontece? Naturalmente, na difusão, estaremos passando o soluto, de onde há mais soluto, para onde há menos soluto. E na osmose, de onde há proporcionalmente mais líquido, para onde há menos líquido. Então, aqui nós teríamos a osmose e aqui nós teríamos a difusão. Tudo bem, gente? E o que acontece? Quando a gente está comparando a concentração, que é essa quantidade de soluto, em relação aos solventes dos meios, a gente pode dizer que ele tem mais soluto ou menos soluto. Quando ele tem uma maior concentração, a gente vai chamar ele de hiper. Quando ele tem uma menor concentração, a gente vai chamar ele de hipo. E percebam que isso é uma característica do meio
Não, isso é uma comparação entre um meio e outro. E quando está igual, ele fica iso. Mas Igor, ele fica hiper, iso ou hipo o quê? Tônico. É a mesma coisa para todos. Esse tônico está falando da concentração. Então a gente tem hipertônico, hipotônico e isotônico. Está aqui tranquilo? Então se a gente for falar, por exemplo, desse lado daqui em relação a este outro, lado esquerdo em relação ao direito, ele é mais concentrado ou menos concentrado? Pelo que a gente viu, ele tem 10 por litro, enquanto o outro só tem 2 por litro. Então o lado esquerdo é hipertônico em relação ao direito, que seria hipotônico. Tranquilos? Naturalmente, então, ocorreria a nossa osmose, passando do lado que tem proporcionalmente mais líquido, ou seja, ele é hipotônico, para o que tem proporcionalmente menos, que é hipertônico, ou nós estaríamos passando o soluto, que naturalmente sairia do meio que tem mais soluto, ou seja, do hipertônico, para o que tem menos, o hipotônico. Tudo bem, gente? Então, esses são os dois tipos que a gente, os dois mecanismos que a gente tem para fazer o transporte dentro da célula sem gastar energia, um para os sólidos e outro para os líquidos. Mas existe a possibilidade ainda de algo ser facilitado. E o que é que isso quer dizer? Bom, numa cidade, você pode estar, por exemplo, construindo uma ponte para que as pessoas não precisem passar por dentro de um rio, ou você pode estar colocando transportes. Você pode colocar, por exemplo, um carro, ou você pode colocar caminhões, ônibus para fazer o transporte da carga e a pessoa não ter que passar. Gasta energia? Depende. A ponte, uma vez que ela está construída, não mais. Agora o carro, sim, né? No facilitado, a gente vai ter as duas coisas. Tem uma parte dele que gasta energia. Então, lembrando, esse daqui, a nossa ponte é sem energia. Já o nosso carro ele seria com energia. Na célula, nós também teríamos sem energia e com energia. Sem energia, que é o que nós chamamos de passivo, ou seja, os dois que nós vimos até agora eram transportes passivos, que não gastam energia. Nós vamos ter um tipo de difusão que é a facilitada, que é justamente aquela que ocorre por causa dessa proteína. Por que não gasta energia? Porque ela é só uma ponte. Depois que ela está construída, simplesmente passa o que for necessário através dela. Tranquilos? Então nós temos aqui a difusão facilitada. E ele passa de onde tem mais ou para onde tem menos, ou de onde tem menos para onde tem mais. Bom, ele é sem energia, então naturalmente ele também vai tender ao equilíbrio, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Mas nós temos também com energia, que é o que nós vamos chamar de transporte ativo. Ou seja, nós vamos estar gastando, investindo para conseguir fazer ele. E aqui, no nosso transporte ativo, o que é que vai estar acontecendo? Naturalmente tende ao equilíbrio. Então, quando a gente está falando de transporte ativo, ele é o contrário do equilíbrio. Então, se a gente fosse voltar aqui para o nosso exemplo, deixa eu copiar ele. Tudo bem, estou aqui copiadinho. Joia. Naturalmente, pelo que a gente viu, o soluto estaria passando de onde para onde? De onde tem mais soluto para onde tem menos. Só que como é ativo, ele vai ser ao contrário. Então aqui nós temos transporte ativo. Nós teríamos também uma outra possibilidade de transporte, saindo o quê? O nosso solvente, que seria o nosso líquido, de onde tem menos para onde tem mais. Então, para cá. Tudo bem, gente? Então, em algumas situações a gente quer ficar desse modo. Por quê? Porque a gente não quer ficar igual ao meio. A gente quer manter algumas concentrações distintas. Tranquilo? Então, nos finalmente nós temos aqui as placas e a polícia rodoviária que estariam fazendo o controle numa cidade. Eles fazem o controle de quem entra, de quem sai e ajudam a identificar, como a gente tinha acabado de falar, dos receptores de membrana. E essas mesmas funções são executadas pelos receptores ou pelo glicocálix, que são aquelas plaquinhas que nós vimos bem aqui. Eles vão estar dizendo: oi, eu sou uma célula da pele, ou oi, eu sou um neurônio. Tranquilos? Então, basicamente, sobre membrana, o que a gente tem para falar é isso.
breve eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês sobre essa parte do transporte, para não deixar mais dúvida nenhuma, que é uma questão que costuma ser muito cobrada. E também, em breve, vocês vão estar aptos a fazer a nossa primeira listinha lá no Estudo em Dia. Espero vocês para a nossa próxima aula. Até daqui a pouco.